Você já teve a sensação de que seu filho virou uma chavinha? Sabe assim, de um dia para o outro, aparece um comportamento que ou regrediu ou está muito diferente. Por exemplo, começa a ficar agressivo e a bater nas pessoas, ou a fazer uma birra que antes não fazia, ou já dormia a noite inteira e volta a não dormir. O que será que acontece? Por que será que a criança parece que um dia virou uma chavinha? E o que fazer numa situação como essa? Bem, eu sou a Carolina Sales, psicóloga e colaboradora aqui dos Grandes Pequeninos. E hoje eu vim conversar com você sobre esse assunto, essa virada de chave. Sabe que eu escuto muito isso dos pais aqui no meu consultório, dizendo: olha, de um dia para o outro não sei o que aconteceu. E a primeira pergunta que eu faço é: houve alguma mudança na rotina da criança ou no ambiente dela? E normalmente a resposta que eu escuto é não, está tudo absolutamente igual. Mas quando eu começo a fazer algumas perguntas mais específicas, a gente vai encontrando sempre alguma resposta que conta pra gente que algo mudou, mesmo que seja muito sutil. Isso é bem comum porque a criança, ela é muito sensível. E a gente até tem a sensação que não, né? Ah, ele nem tá percebendo, né? Nós pais estamos brigando, mas nunca é na frente deles, então eles não percebem, ele não percebe de jeito nenhum. Sabe que a criança, ela é sensível ao nosso toque, é sensível ao nosso tom de voz, ao jeito que a gente se aproxima dela. Então, ela reage a toda essa sensibilidade que ela tem. E diferentemente de nós adultos, que reagimos pensando, falando no assunto, a criança reage com o próprio corpo, com o repertório que ela tem, com os comportamentos que fazem parte da vida dela. Então, o comer, o dormir, o controlar o xixi e o cocô, o se relacionar com os amiguinhos, com os pais, e é exatamente nesses cenários que ela vai manifestar ou um processo de adaptação a uma mudança ou uma reação, porque uma determinada situação gerou um sentimento nela. Então, por exemplo, o pai viajou a trabalho e essa semana está fora de casa. Ou a professora tirou uma licença porque teve um problema, enfim, ou veio uma auxiliar substituta, ou um amiguinho que era muito próximo saiu da escola, ou veio um novo amiguinho, ou então os avós estão doentes e os pais estão preocupados com a saúde dos avós. Ou ainda, a mãe está com problema no trabalho e chega um pouco estressada em casa, ou o pai chega estressado, irritado. Todas essas mudanças são pequenas mudanças, mudanças muito sutis, que às vezes no nosso mundo adulto até passam despercebidas. Mas para a criança não, porque ela tem uma sensibilidade e um processo de elaborar aquilo que é diferente do nosso. Então, a primeira dica é que você, pai, você, mãe, fique muito atento. Se de repente houve uma mudança repentina da regressão de um comportamento ou de um comportamento que a criança não tinha, mas que ela começa a ter, como por exemplo uma agressividade, é muito importante você se. Ou também pode ser o choro, né? Eu tô falando aqui da agressividade, mas pode ser ficar mais manhosa. Pode ser que algo tenha acontecido com ela ou no ambiente que ela frequenta, isso está gerando esse processo de adaptação ou um sentimento que ela não sabe nomear. E aí, o que fazer então neste momento? Como eu disse, o primeiro passo é identificar o que aconteceu, o que mudou. E aí, o segundo é se fazer uma pergunta: que tipo de sensação isso pode ter gerado nela? Por exemplo, se é o pai que foi fazer uma viagem a trabalho e vai ficar uns dias fora. Puxa, que sensação isso traz para a criança? Talvez traga insegurança, medo. E como é que a gente pode ajudá-la nesse processo? Por exemplo, contar para ela que o papai vai voltar, que são alguns dias, dizer que ele está viajando a trabalho. Claro que dependendo da idade da criança, ela ainda não desenvolveu a noção de tempo e espaço. Então, é complexo você dizer isso para ela. No entanto, já é inclusive um jeito de você ensiná-la sobre a noção de tempo
e espaço. Então você vai dizer isso para ela mesmo que ela seja menorzinha. E se ela for um pouco maior, você pode inclusive fazer um calendário de quantos dias o papai vai levar para chegar. E hoje a gente tem também a tecnologia que nos favorece e talvez o papai possa conversar com essa criança vendo na tela e falando que faltam tantos dias para ele retornar. Tudo isso vai minimizar a sensação de insegurança da criança. Ou, por exemplo, se é um processo de adaptação porque ela mudou de escola ou mudou de período, talvez você possa ficar mais atenta nesse processo de mudança, ou mais atento, né? Você mãe, você pai, ficar mais atento, estar mais próximo dela nesse período de mudança, levar até a escola. Então, né, se houve um período de horário, por exemplo, houve uma mudança de horário, uma mudança de período, talvez você possa reservar ou organizar a sua agenda para estar com ela nesse período em que ela ainda está se adaptando ao novo período escolar. Então, observe o que pode ter gerado, o que pode estar gerando essa viradinha de chave, que não é à toa, gente. Ela sempre tem algum motivo. É que a gente às vezes desconhece. E às vezes o motivo somos nós. Uma sensação de estresse ou de cansaço. E aí também é importante informar isso para a criança, porque como a gente muda a nossa comunicação, a nossa aproximação com ela, quando o nosso estado emocional está diferente, ela sente isso e ela reage a isso. Então é importante dizer: a mamãe anda um pouco cansada, a mamãe está estressada, ou o papai está preocupado, isso vai passar. Então, às vezes, o papai chega em casa um pouquinho mais cansado, mais irritado. Você pode me ajudar nesse período, né? Ou a gente pode escolher um horário diferente para a gente brincar de quando eu chego em casa, né? Eu primeiro vou tomar um banho e depois a gente vai brincar. Você pode negociar, conversar com a criança, claro, se ela for um pouquinho maior em idade, porque tudo isso minimiza o desconforto da criança, facilita o processo de adaptação, facilita que ela elabore os sentimentos que estão lá dentro dela. E você com certeza pode ser esse agente que faz a diferença para que ela volte a se comportar do jeito que ela já vinha se comportando, né? Sem agressividade ou dormindo a noite toda. Então, fica aí esta dica para que você saiba lidar com essa viradinha de chave que às vezes acontece. E eu quero te convidar para curtir aqui o canal do Grandes Pequeninos e também para compartilhar esse vídeo com quem você achar que é útil. E claro, deixar também o seu comentário, porque eu vou ter um prazer enorme em te responder e saber qual é exatamente a sua dúvida ou a sua colaboração aqui comigo e com todos nós do Grandes Pequeninos. Um grande beijo, nós nos vemos em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!